Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo o que é seu e livre você e tudo o que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando pelo favor do Senhor, pela bondade de Deus. Nós estamos orando para Deus ele trazer paz para o nosso coração, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração. Deus ele não quer olhar para os filhos dele. Ele não quer olhar para cada um de nós e ver a gente preocupado, ver a gente com angústia, com medo. Porque aquilo que a gente precisa, ele vai fazer por nós. Assim como ele nos instrui a fazer coisas, assim como ele nos dá força para a gente dia a dia fazer aquilo que a gente precisa fazer, ele também tem força, tem poder para fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Então Deus, ele não quer ver você preocupado, ele não quer ver você ansioso, não quer ver você angustiado, angustiada, porque ele quer que você saiba que na hora certa ele vai agir em seu favor. Na hora certa, ele vai fazer aquilo que ele sabe que você precisa que ele faça por você. Você vai contemplar a bondade do Senhor, você vai contemplar o favor do Senhor sobre a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Salmo 37, do versículo 3 ao 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha isso, meus queridos. Confia no Senhor e faze o bem. Deus ele está falando com a gente, confia em mim, mas faça o bem. Confia em mim, mas não vive nessa terra fazendo o que você quer. Confia em mim, mas não vive nessa terra ouvindo conselhos que não são conselhos que estão vindo de mim. Confia em mim, mas anda nessa terra com o meu temor no seu coração. Anda nessa terra observando os teus caminhos. Anda nessa terra vigiando no que está saindo da sua boca. Anda nessa terra observando as suas reações, discernindo, aprendendo a discernir os sinais. A palavra de Deus, irmãos, ela nos fala, confia no Senhor. Deus falando, confia no Senhor. Mas confia no Senhor e faze o bem. Muitas situações, muitos períodos, episódios de opressão vêm sobre a nossa vida por causa de coisas que nós fazemos, irmãos, que às vezes é um mal que a gente faz para uma pessoa. Por exemplo, eu já vi pessoas falando assim, eu nunca fiz mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém. Se ela começar a buscar no Senhor um discernimento para as atitudes com relação ao que ela fala, ao que ela faz, ela vai começar a enxergar que ela já fez muito, certamente já fez muito mal para as pessoas e talvez ainda faça. Por exemplo, um pai de família, um marido ou que seja uma esposa, uma mãe, que chega em casa oprimindo a família, um chefe, às vezes um líder sobre pessoas que oprime os liderados, às vezes é uma pessoa que tem um comportamento violento, às vezes não põe a mão no próximo, mas agride com as palavras, agride com a arrogância, agride com o que fala com a pessoa, agride com o que fala dela. Eu posso vir aqui e falar sobre, eu posso vir aqui escolher um assunto, falar daquele assunto, incluir alguém naquele assunto, pôr o nome de alguém, sabe? Falar de alguém. E aquilo que eu tô falando tá ferindo a pessoa.
Isso pode ser algo público, pode ser algo, às vezes, feito entre duas pessoas, entre três pessoas, num grupo de pessoas. Aquilo que eu estou falando publicamente pode estar ferindo alguém, pode estar ferindo o coração de alguém, pode estar ferindo a reputação de alguém. Se eu não faço publicamente, mas se eu faço dentro da minha casa, ainda assim eu estou fazendo. Embora o público seja menor, embora talvez o público vai ser ali o marido ou a esposa e os filhos ou o grupo que está perto, ainda assim eu posso estar ferindo a reputação de alguém. A pessoa não está perto, não está acessando, mas eu estou ferindo a reputação dela. Então, se eu estou fazendo isso aos olhos do Senhor, eu já estou prejudicando alguém. Eu já estou fazendo um mal. Então, irmãos, a palavra ela nos instrui a confiar no Senhor, mas ela também nos instrui a fazer o bem. Então, irmãos, Deus ele quer que a gente tenha o entendimento que nós temos que evitar tudo aquilo que pode atrair opressão para a nossa vida, atrair angústia. Não quer dizer que todas as vezes que a gente passar por angústia, por um problema, foi a gente que causou, mas uma porcentagem muito grande do que a gente passa, principalmente até a gente amadurecer espiritualmente, amadurecer, sabe, o emocional e espiritualmente, grande parte é causado pelo que sai da nossa boca, pelo que a gente faz. Então, eu tenho que receber a parte da palavra que fala que eu tenho que confiar no Senhor, mas eu também tenho que receber e entender a parte da palavra que fala que eu tenho que fazer o bem. Então, por exemplo, Deus ele não quer ver uma mãe de família, um pai de família sendo agressivo com os filhos. Ele não quer ver os filhos sendo agressivo com os pais, sendo arrogante. Às vezes a pessoa fala, eu nunca fiz mal para ninguém, mas ela faz mal para a família dela. Ela faz mal para a esposa, ela faz mal para o marido, ela faz mal para os filhos. Ela faz mal para as pessoas que ela trabalha com elas, com a arrogância que sai da boca dela, com o orgulho do coração dela, com o bem que ela retém. A palavra fala que quando nós sabemos que nós temos que fazer um bem e não fazemos, nós cometemos pecado. Então, quando tem alguém perto de mim para eu ajudar, e eu posso ajudar, e eu tenho uma palavra muitas vezes de Deus para ajudar, mas eu retenho o bem que eu posso fazer por maldade, por picuinha, então eu estou fazendo mal. Vou dar um exemplo simples. Pais com filhos, filhos com pais, marido com esposa, esposa com marido. Por exemplo, a esposa ela sabe que ela tem as responsabilidades dela com o marido, mas às vezes ele desagrada ela, ou vice-versa, ela desagrada ele. Então, porque ele ficou com rancor no coração, ele não faz o bem que ele deveria estar fazendo. Porque a palavra de Deus nos instrui a fazer isso. Então, se eu sou mãe, se eu sou pai, meus filhos estão me fazendo raiva, não estou conseguindo controlar eles, não estou conseguindo mais manipular, eles não me ouvem. Então, porque eu não consigo mais controlar, porque eles não estão mais me ouvindo, eu vou fazer mal para eles. Eu vou deixar de cuidar, sendo que Deus me instruiu a cuidar. Sendo que Deus me instruiu a amar. Irmãos, maior do que tudo é o amor. Maior do que tudo é o amor. E sem amor no nosso coração, a gente não vai conseguir fazer o bem que nós temos que fazer para o nosso próximo. Então, muitas vezes nós fazemos o mal sem discernir. Muitas vezes nós ferimos o nosso próximo sem discernir. Nós agredimos o nosso próximo sem discernir. Irmãos, quando no período que Deus ele ficou me dando instruções, antes de eu começar a fazer essas orações, uma das coisas que Deus me pediu é para eu tomar cuidado com as palavras que eu uso, com a maneira que eu falo. Tanto que, às vezes, quando eu, digamos assim, eu fico mais agitada, assim, mais nervosa, e eu falo, às vezes assim, sabe, que eu me sinto agressiva, eu fico me sentindo mal. Por quê?
Porque não é o que Deus quer. Deus, ele não quer, por exemplo, que uma pessoa venha para a oração e saia dela ferida. Então nós temos que tomar cuidado, porque, por exemplo, dependendo do que eu falar, eu posso, ao invés de ser cura na sua vida, eu posso te ferir. Ao invés de, sabe, de aumentar o nível da sua comunhão com Deus, eu posso fazer você ficar com raiva. Eu posso, com o que eu falo, fazer você rejeitar uma palavra que ia ser bênção. Por que toda vez que eu falo sobre preguiça, eu procuro sempre assim falar, olha, mas eu não estou falando que você é preguiçoso. Eu procuro falar, não leve essa palavra como uma palavra de ofensa, de acusação. Porque Deus geralmente me coloca para falar coisas difíceis de serem ouvidas por quem está do outro lado. Porque Deus geralmente ele me coloca para confrontar. Entende? Então, quando eu venho fazer a oração, eu não venho com a intenção de ferir. Eu venho com a intenção de entregar aquilo que Deus me mostrou, porque Ele quer instruir, Ele quer dar discernimento, Ele quer libertar, Ele quer tirar do pecado para curar, para restaurar e edificar, para salvar. Porque o pecado, ele não só nos destrói aqui na terra, mas ele também pode estar tirando a nossa salvação. Então nós temos que nos santificar, porque a palavra fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Se Jesus entrou na nossa vida enquanto a gente está aqui permanecendo em vida com Ele, Ele tem algo a mais. Ele quer nos santificar. O Espírito Santo prepara a gente para isso, por meio da nossa fé em Cristo. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso não vir com a intenção de ferir, mas eu posso ferir. Quando eu falo das coisas erradas que a gente faz, já viu que como eu sempre como se diz, eu coloco, sabe, eu dou algum testemunho errado de alguma coisa errada que eu fiz, de alguma coisa ruim que eu fiz. Para quê? Para a pessoa entender, ela não tá me agredindo, ela não tá querendo me ferir, né? Ela erra também, ela peca também, ela erra também. Isso tudo é para quê? Porque senão eu não vou fazer a obra de Deus. Se eu ferir o meu próximo, ao invés de ser cura na vida dele, eu não vou estar fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. Então, irmãos, nós temos que entender que muitas vezes nós ferimos as pessoas com o que sai da nossa boca. Quantas vezes Deus já falou comigo que eu tinha que ser mais cuidadosa com as minhas palavras, porque às vezes eu ia falar uma coisa e assim, eu tinha aquela dificuldade de ser jeitosa para falar. Sabe aquela pessoa que chega e fala rasgado? Então eu chegava às vezes e falava as coisas assim muito rasgado. E aí eu feria as pessoas. Então Deus foi me ensinando para eu ser mais jeitosa para falar, para eu ter mais cuidado para falar. Para às vezes não chegar tão direto ao ponto. Observar, né? Por exemplo, uma conversa pessoal com alguém. Ter o discernimento da hora certa de falar com ela. Usar palavras que não são palavras sabe, ofensivas. E chegando devagar, porque senão eu vou ferir. E Deus não quer que eu seja ferida. Então, irmãos, nós temos que entender que confiar no Senhor e fazer o bem envolve muitas coisas que nós falamos. Envolve muitas coisas que nós fazemos com o nosso próximo. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele não quer ver a gente preocupado, Ele não quer ver a gente angustiado. E muitas coisas ruins vêm sobre nós por causa do mal que nós praticamos. Por causa dos nossos pecados. Por a gente não vigiar tanto quanto deveria o que sai da nossa boca. Muitas vezes, irmãos, somos nós que sabotamos a nossa vida. Quando a gente, por exemplo, conta o que não deve para quem não deve, fala além do que deve. Às vezes uma pessoa que ela confia em uma pessoa, mas aquela pessoa que ela confia é aliada a uma pessoa que não gosta dela, então ela vai lá, confia naquela pessoa, aquela pessoa ouve ela, daqui a pouco vai e conta o que ela falou para quem não devia. A pessoa que contou não tinha intenção de prejudicar ela, mas não sabe guardar segredo, não é verdadeiramente digna de confiança. Então, vai expor, mesmo sem a intenção de prejudicar, às vezes é uma pessoa que tem o hábito de contar tudo. Vai contar o que não devia para quem não devia. Então, às vezes, ali você já entra debaixo de uma maldição de inveja, de ciúme. Por quê? Porque falou o que não devia para quem não devia.
Ah, mas a pessoa gosta de mim, mas ela sabe guardar segredo. Entende? Então, irmãos, tem muitas coisas que nós mesmos fazemos de errado e sabotamos a nossa vida. Então, nós temos que fazer o bem. Eu tenho que procurar fazer o bem com relação à minha própria vida. Eu tenho que entender o que eu faço, porque foi isso que Deus me ensinou. Eu tenho que entender o que eu faço, que eu mesmo, Luciana, faço, que trago bem para minha vida e mal para minha vida. Igualmente você. Eu tenho que entender qual que é o bem, o que eu faço que pode ser um bem para a vida do meu próximo ou um mal para a vida do meu próximo. Faze o bem. Fazer o bem envolve fazer o bem para mim, envolve fazer o bem para minha família e envolve fazer o bem para o meu próximo. Para quem trabalha comigo, para quem está ao meu redor, para quem faz parte do meu dia a dia, da minha rotina. Irmãos, e duas coisas não deixam a gente fazer o bem. Se a gente não orar muito por isso e ter isso em mente. A falta de perdão e a falta do amor no coração muitas vezes impede a gente de fazer o bem. A falta do perdão vai fazer a gente ficar com rancor. E a falta do amor não vai deixar a gente, manifestar, falar da maneira correta, sentir da maneira correta, reagir da maneira correta. Então a falta do perdão e a falta do amor complica esse lado do fazer o bem. Mas eu tinha que falar isso, irmãos, porque nós temos que caminhar nessa terra com entendimento. Olha o que a palavra fala, vou continuar. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Nós temos que nos alimentar da verdade. Nós extraímos a verdade da palavra do Senhor. Então você tem que ser alimentado daquilo que vai te edificar. Eu já falei para vocês qual foi uma das coisas que Deus falou comigo no período, vamos dizer assim, que Ele estava me preparando. Quando eu ia sair do grupo pequenininho de 5 pessoas e ia vir para o YouTube, o que Deus falou comigo uma noite antes de eu começar as orações no YouTube? Que Ele tinha mais filhos para alimentar. Ele tinha mais filhos para alimentar. Ele estava alimentando alguns e Ele tinha mais para alimentar. Então Ele quer que você se alimente daquilo que vai te edificar. Ele quer que você seja alimentado daquilo que vai abrir o seu entendimento, que vai fazer você olhar para dentro do seu coração, olhar para dentro de você, que vai fazer você prestar atenção em como você tem tratado as pessoas e no que você tem falado, o que tem saído da sua boca. Por quê? Deus, irmãos, Ele não quer ver a gente em constante angústia. O que a palavra fala? Quem guarda a boca do mal, guarda a alma das angústias. Aquele que guarda a boca do mal, guarda a sua alma das angústias. Então tem muita angústia que vem sobre nós, que é fruto de um mal que está saindo da minha boca. Uma arrogância com a minha família, uma arrogância com meus pais, arrogância com as pessoas que eu cuido, que eu lidero. Entende? Então confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra que Deus te colocou. Desfruta da terra que Deus te colocou. Mas alimenta-te da verdade. Procura não ficar se alimentando do que não te edifica, do que não é bom, do que te envenena. Do que faz você ser, porque, irmãos, tem coisas que fazem a gente ser mais envenenado do que naturalmente a gente é. Tem coisas que alimentam o ciúme em nós, o espírito sanguinário em nós. Então nós temos que nos alimentar da verdade, daquilo que nos edifica, daquilo que agrega, que traz crescimento, que traz santificação para a nossa vida. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. O nosso objetivo principal é a salvação, mas enquanto a gente está nessa terra, a gente tem que caminhar aqui conhecendo a verdade, alimentando da verdade, buscando a nossa santificação, buscando arrepender dos nossos pecados, das nossas maldades, para quê? Para a gente viver com qualidade de vida aqui. Não tem como, irmãos, eu posso ter a quantidade de dinheiro que for. Uma pessoa, ela não vai ter qualidade de vida nessa terra por causa de quantidade de dinheiro. Uma pessoa que tem pouco pode viver com qualidade de vida e uma pessoa que tem muito pode não viver com qualidade de vida. Então nós temos que habitar nessa terra, mas estar determinados a abandonar o pecado e a maldade para viver com qualidade de vida. Alimentar da verdade. Agrada-te do Senhor. Aprenda a se agradar, a ter, a sentir alegria em estar na presença de Deus. Aprenda a sentir prazer
na companhia do Senhor. Quando você parar para ler a sua palavra, quando você parar para orar, quando você meditar nas coisas de Deus, irmãos, a gente consegue sentir alegria e prazer na presença dele. Isso é maravilhoso quando a gente consegue. Então, agrada-te do Senhor, porque ele é o seu socorro, ele é a sua alegria, ele é o seu amigo, ele é o seu companheirinho fiel que nunca vai te abandonar. Então, agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho para o Senhor. Coloca nas mãos dele os teus caminhos, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Coloca nas mãos do Senhor a sua família. E vai pedindo ele, Senhor, vai me ajudando a confiar no Senhor, vai acalmando o meu coração. Vai tirando de mim ansiedade, angústia, o desejo de controlar tudo, de manipular tudo, de querer que tudo seja do meu jeito. Tira a ansiedade, acalma, me acalma. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, sabendo que o mais ele fará. Faça o bem, confia nele, faça o bem. Habita nessa terra, buscando viver com qualidade de vida, sem fazer maldade com ninguém, faz o bem, alimenta-te da verdade. São, sabe, irmãos, 3 versículos pequenos, mas que tem tanta coisa boa aqui. Tem tanta coisa boa que a gente pode extrair desses 3 versículos. Tanta coisa boa. Então, habita nessa terra, alimenta-te da verdade, faz o bem. Aprenda a sentir alegria na presença do Senhor, prazer na presença do Senhor, na sua comunhão com Ele. A gostar de estar perto dele, de sentir ele, de amar ele. Confia nele. Ele está vendo você fazendo a sua parte, então confia que ele vai fazer a dele. Confia, Deus quer que você saiba disso. Você vai contemplar o favor dele sobre a sua vida e você vai contemplar a bondade dele sobre a sua vida. Faça a sua parte. Ele quer ver a gente fazendo a nossa parte, irmãos. Isso não tem como a gente separar. Confia nele, e o mais, aquilo que não cabe a você, e o mais, aquilo que ele sabe que você não pode fazer. Esse é e o mais ele fará por você. Faça o que vem antes, o que cabe a você fazer, sabendo que você vai caminhar nessa terra, debaixo do favor do Senhor, contemplando a bondade de Deus sobre a sua vida, sabendo que o mais ele fará por você. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo de bom que o Senhor deseja fazer no nosso coração. Por tudo de bom, meu Pai, que o Senhor deseja fazer na nossa vida, na nossa família, nas áreas da nossa vida. Nós te agradecemos pela tua presença santa, maravilhosa, Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua presença nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu favor, porque, Pai, nós já contemplamos a bondade do Senhor nas nossas vidas. Nós já contemplamos o teu favor, Pai. E desde já nós te agradecemos por todo o favor que o Senhor ainda vai liberar, por toda a bondade que nós ainda vamos contemplar. Nós te agradecemos, Pai, por tudo de bom que o Senhor já fez, por tudo de bom que o Senhor já fez em nós, por tudo de bom que o Senhor já fez por nós, por tudo de bom que o Senhor já fez pela nossa família, Pai, pelas áreas da nossa vida. Pai, vem com teu amor, com teu favor e com a tua misericórdia sobre cada filho teu aqui que está preocupado, que pode estar angustiado, Pai, que pode estar ansioso, nervoso com alguma coisa, Pai. Vai aquietando a alma dessa pessoa, vai aquietando a mente dela. Entra com a bonança nessa mente, nesse coração. Entra com a bonança nessa situação. Faz ela ter a certeza no íntimo dela que o Senhor vai agir em favor dela, porque o mais é o Senhor que vai fazer. Senhor, nos ajuda a caminhar nessa terra fazendo o bem, confiando no Senhor, aprendendo a confiar no Senhor cada vez mais, aprendendo a fazer cada vez mais o bem. A tua palavra nos diz que nós temos que aprender a fazer o bem. Nos ajuda a fazer o bem, nos ensina a fazer o bem, Pai. Nós queremos caminhar nessa terra te servindo, fazendo aquilo que te agrada. Nós queremos ter alegria na tua presença, meu Pai. Alegria na nossa comunhão com o Senhor. Alegria é um fruto do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que esse fruto, ele cresça em nós. Que a alegria do Senhor esteja em nós, Pai.
Em nome de Jesus, tira de nós tudo que te desagrada, tudo que fere o nosso próximo, tudo que fere a nós mesmos, Pai, todo mal, todo pecado, toda maldade, que traz feridas sobre a nossa própria vida, feridas sobre o nosso próximo. Senhor, em nome de Jesus, a tua obra ela é perfeita, ela é completa, ela é maravilhosa. Que o Senhor venha sobre a vida de cada filho teu aqui, Pai, fazendo a tua obra maravilhosa, acalmando o coração de cada um, limpando o coração de cada um, trazendo a consciência deles em coisas que eles precisam estar conscientes, discernindo. Afasta-te do mal, nos ajuda, Pai, a nos afastar de todo mal. Nos ajuda, meu Pai, a nos alimentar da verdade. Coloca no nosso coração o anseio, o desejo de nos alimentar do que é bom, do que edifica, da verdade. Coloca no nosso coração o desejo de nos alimentar da tua palavra. Nos ajuda a discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor, para que a gente não fique Pai, a gente não fique se alimentando, nos alimentando do que é engano, do que traz destruição, do que nos envenena. Nós queremos, como diz a tua palavra aqui, Pai, nós queremos nos alimentar da tua verdade, porque é ela que nos edifica. Eu oro para que esses pequenos versículos, Pai, eles possam produzir grandes coisas no coração dessa pessoa nesse dia. Paz, calmaria, confiança no Senhor, entendimento, discernimento do que ela precisa mudar, o entendimento que ela precisa se alimentar do que é bom, da tua verdade, habitar nessa terra, meu Pai, procurando viver com qualidade de vida, se afastando do pecado, da maldade. Que em nome de Jesus o Senhor faça grandes coisas no nosso coração por meio desses versículos, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo o teu favor, se manifestando em favor dessa pessoa, a tua bondade, se manifestando em favor dela, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos. Você vai contemplar o favor e a bondade do Senhor sobre a sua vida. Deus te abençoe.